Eclesiastes capítulo 30, Eclesiastes capítulo 30, versículo 23. Podemos ler? Sim? Então vamos lá. A alegria do coração é a vida do homem. Diga amém. Quase ninguém disse. Vamos de novo. A alegria do coração é a vida do homem. Diz amém. Amém. É um inesgotável tesouro de santidade. Diga aleluia. Aleluia. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Bom, como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês na missão. Obrigado, irmão. Ótimo. De falar desse tema. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa pregação, porque talvez essa pregação é um pouco a minha vida, porque a minha maior alegria é estar na presença de Deus. Eu não sei se alguns aqui conhecem o meu testemunho, mas eu nasci num berço católico, eu sempre fui católico, os meus pais sempre foram da igreja, e desde que eu me entendo por gente, eu frequento a igreja, tanto que eu fiz a primeira comunhão com 9 anos de idade, eu fui coroinhas com 10 anos, até os meus 17 anos, eu sempre estive então inserido no meio da igreja, servindo sempre que podia. Mas infelizmente eu não conhecia a pessoa de Jesus Cristo, eu nunca tinha tido um encontro pessoal com Ele. E o mais interessante de você vir na igreja não é simplesmente você vir como uma pessoa que só está aqui de corpo presente, mas é conhecer Jesus e é ter uma experiência com Ele. E eu conheci um jovem na época da minha infância, porque por mais que eu estava na igreja, eu não estava. Porque eu falava palavrão, eu não obedecia os meus pais, na escola eu tirava nota baixa, nota vermelha, eu não era um exemplo de cristão. A palavra cristão significa, no grego, no hebraico, um outro Cristo. Então nós que frequentamos a igreja, que temos o título de cristão, nós devemos ser um outro Cristo na face da terra. E eu não estava sendo nada disso. E Santo Agostinho ele tem uma frase que é bela, que diz: aquele que não se assemelha a Deus, se assemelha ao demônio. Então se você é cristão e você não é parecido com Cristo, é parecido com aquilo que o mundo te oferece, com o pecado que você comete, você não está sendo imagem de Deus. E a palavra diz para nós em Gênesis 1 que nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado destrói a nossa vida. E eu na minha vida estava lá dentro da igreja, mas fora dela. Por isso que Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O próprio Isaías, no seu livro, no capítulo 29, no versículo 13, ele diz: o meu povo me busca com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Nós muitas vezes, irmãos, estamos dentro da igreja, mas nós não somos igreja. Nós não sabemos o que é ser igreja, porque nós não vivemos nada do que essa igreja pede, que foi pedida por Jesus Cristo na palavra. E eu estava na minha vida, e como toda criança eu tinha um sonho. Vivendo no Rio de Janeiro, que é onde eu morava, eu tinha um sonho de ser MC. Eu tinha um sonho de cantar funk. Você imagina o que não sairia daqui? Eu queria cantar funk, gente. Imagina naquela realidade que eu vivia, e dos piores possíveis que você imaginar. A minha vida não era nada daquilo que deveria ser. Eu estava lá na frente do altar com aquela bela veste branca, que significa pureza, vivendo masturbação dentro da minha casa, assistia vídeos pornográficos, ficava com meninas, e sem sentido na minha vida, porque por mais que eu ia para festas, bebia, fazia coisas que não agradavam o coração de Deus, achava que naquelas coisas eu encontraria felicidade, eu sempre estava com um semblante triste, só o meu travesseiro sabia o que eu passava. Eu não era feliz, porque o pecado não é a felicidade. E eu conheci um jovem naquela época chamado Leanderson, que hoje em dia está na Fraternidade do Caminho, vai ser padre. E ele era um cara muito zoado. Ele fazia tudo que vocês imaginarem de ruim. Só que ele era uma idade maior do que a minha. Eu tenho 20 anos, ele tem 21. E na época eu deveria ter uns 14, ele uns 15, 16. E eu queria muito ser amigo dele na escola, porque todo mundo gostava dele.
Só que ele não era um exemplo de cristão, ele não era nada, ele nem era da igreja. E imagina, ele fazia tudo que não prestava. Só que todo mundo gostava dele, porque ele era comunicativo, porque todo mundo ria com as piadas dele. Eu falava, cara, eu quero ser igual a ele. E eu comecei a me aproximar dele, só que por ser de uma idade mais baixa, ele nem dava muita bola para mim. Até que teve um dia que esse jovem, Leanderson, ele teve um encontro com Jesus. Só que ele se encontrou com Jesus, e aquilo que diz São Paulo em 2 Coríntios 5,17 aconteceu na vida dele. Que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, passou mesmo. E isso que tudo se fez novo. E ele começou a viver uma vida nova, uma vida em Deus de fato. E mesmo assim, porque todo mundo continuou gostando dele. Porque Deus, quando Ele te chama, Ele não muda a sua personalidade, Ele aperfeiçoa. Aquilo que você era para o mundo e para as coisas dessa terra, Deus usa aquilo para Ele, para Deus, para evangelizar. E com aquele carisma que ele tinha, que todo mundo gostava dele, ele começou a levar pessoas para Deus. E eu querendo ainda me aproximar dele, fui e comecei a me aproximar. A missa na comunidade dele era num sábado, e na minha comunidade era no domingo. Então ele passou a ir na missa no sábado na comunidade dele, e por ter encontrado Jesus, no domingo na minha. Então ele começou a se aproximar de mim, e eu gostei muito disso, porque eu queria ser amigo dele. Até que teve um dia, ele, por ser muito comunicativo, ele chegou assim para mim: Natan, eu quero dormir um dia na sua casa. Aí eu falei: tudo bem, claro que você pode. Aí eu falei assim: para quando você quiser. Ele disse: sábado que vem. Para mim aquilo é um sonho. O menino que eu queria me aproximar, queria dormir na minha casa, tá marcado sábado que vem. Aí no sábado seguinte ele estava lá em casa. A gente foi para a missa antes, que ele era de Deus, né? Eu também servia, deveria ser. Fui com ele para a missa e fomos para casa. Chegou lá em casa, meus pais já estavam deitados. Minha mãe falou assim: olha, tem comida no fogão, é só vocês comerem. E não durmam muito tarde, porque no outro dia, né, para vocês acordarem e poderem aproveitar um pouco do dia. Aí a gente comeu e tudo, e a gente entrou pro quarto. Quando a gente entrou pro quarto, eu falei assim: então, Leandro, se a gente tem aí o videogame, no computador, a televisão, o que a gente vai fazer? Ele olhou assim para mim e disse: a gente vai rezar. Olha a importância das boas amizades, né? Que ele já era uma boa amizade, ele já tinha se convertido. A gente vai rezar. E eu: rezar? Ele: é. Aí eu: visita, né? A gente não contesta, faz o que ela quer. Vamos rezar. Eu falei: agora ele está de Deus, ele está com essas coisas, pensei eu. Deve rezar um Pai Nosso, Ave Maria e vamos dormir. Ou fazer alguma outra coisa. Jogar videogame, mexer no computador, enfim. Aí foi, e ele: vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se ajoelhar? Aí eu: entendi, não. Aí ele: se ajoelhar, eu quero rezar por você. E eu: tudo bem, já que você quer rezar por mim. E eu me ajoelhei. E ele colocou a mão na minha cabeça e começou a rezar por mim. E ele começou a rezar: fecha os olhos, vai, fecha os olhos. E ele começou assim, começou a orar em línguas na minha cabeça, começou a orar em línguas. Pode olhar para mim de novo. Era para você rir, você não deu risada, tudo bem. E ele começou a rezar: o que isso é macumba, gente? Eu não conhecia renovação carismática. Você imagina o desespero que eu não fiquei, macumbeiro na minha casa. Você imagina o que eu não passei ali, né? De olho fechado, de joelho. E ele, quando foi rezar por mim, ele colocou uma Bíblia em cima da cama, tirou da mochila dele uma cruz, um pote de água benta, sal exorcizado, tudo sem imaginar, um kit expulsa capeta. Você imagina, né? A gente chamava aquele kit de kit salvação. A gente ia pra rua, já ia com kit de salvação preparado, que se tivesse alguém, a gente já evangelizava, né? Sabe como é, né? Um dia a gente parou em frente de um centro com banda, levantou a mão, tirou cruz, água, óleo, sal exorcizado. A gente começou a temperar os diabos, imagina. E ele foi e começou a rezar por mim. E até que naquele momento ele colocou uma medalhinha de Jesus misericordioso chorando em cima da Bíblia, do rosto de Jesus. E ele coloca o rosto sobre a Bíblia, eu coloquei o rosto sobre a palavra. Ele orou e ele começou a dizer coisas da minha vida. Guardem os celulares, por favor. Tá bom? Se for a pregação para gravar, eu te passo depois. Vamos prestar atenção na palavra agora. E ele foi e ele começou a rezar por mim, tudo.
E ele começou a dizer coisas da minha vida que ninguém sabia. Umas coisas, irmã, que eu fazia que só eu sabia, coisa de pecado. E eu comecei a chorar desesperado, por quê? Porque eu não conhecia esses negócios de revelação, de dom. Até que então eu comecei a chorar muito, muito. A ponto de chorar tanto, de começar a soluçar e ele dizer assim: chora baixo, porque senão sua mãe e seu pai vão acordar. E eu chorando desesperado, e ele falou: levanta o rosto da sua Bíblia. Quando eu levantei, irmãos, eu olhei aquela medalha de Jesus, do rosto dele chorando. E naquele momento eu tive uma visão de Jesus. Eu tive uma visão do rosto dele, e o rosto de Jesus chorava. E eu perguntava: Senhor, por que tu choras? Por que choras? E Jesus olhou para mim e disse assim: eu choro por causa do teu pecado. Que dor no meu coração. E eu chorando muito, eu disse para Jesus naquele dia: Senhor, eu nunca mais quero ver o Senhor chorar por causa do meu pecado. Naquele dia eu me decidi por Deus. Me decidi em viver a santidade, porque naquele dia, embora estando na igreja, eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Naquele dia, irmã, eu pude dizer: eu conheço Jesus porque eu experimentei dele. Eu experimentei, eu vi Jesus. Não por ter visto ele numa visão, porque foi por misericórdia dele, mas porque naquele momento eu tive uma experiência com ele. Então, naquele dia eu resolvi mudar a minha vida. E eu que estava dentro da igreja, não cumpri no evangelho, passei a cumprir aquilo que pede a palavra de Deus. Comecei então a buscar santidade. E eu quero começar a falar agora desse tema, alegria. A primeira coisa que nós temos que entender é que todo mundo busca a felicidade. Fala para quem está do seu lado: todo mundo quer a felicidade. Olha para quem está do outro lado, quem está atrás, e fala: todo mundo quer a felicidade. Olha para mim. É desejo de todas as pessoas, sendo elas de Deus ou não, elas querem viver uma vida feliz. Por que você acha que as pessoas usam droga? Por que você acha que as pessoas bebem? Por que você acha que as pessoas vão em festa? Por que você acha que as pessoas fazem tantas coisas que desagradam a Deus, procurando felicidade? Porque elas desejam imensamente ser felizes. Só que infelizmente as pessoas buscam a felicidade no lugar errado. A felicidade se encontra verdadeira em Jesus, irmã. Em Jesus. Infelizmente nós, com a nossa fraqueza e com o nosso pecado, a gente procura a felicidade assistindo novela, vendo televisão, mexendo no computador, no Facebook, no WhatsApp, nas baladas, nas festas, em tudo. Só que não é nisso que nós vamos encontrar a felicidade. Eu não sei se você sabe, mas a palavra pecado no original do grego significa errar o alvo. A pessoa peca então, buscando uma felicidade, só que ela erra o alvo, por isso que ela peca. Ela busca a felicidade, mas não encontrando nessas coisas, ela se frustra. Porque você acha que uma pessoa que vive embalada, que vive usando droga, que vive aonde você imaginar, ela sempre não tem sentido da vida. Ela não sabe o que ela quer da vida dela, ela vive triste, chorando por causa do namorado, chorando no seu travesseiro quase toda noite. Porque elas acham que buscando nas coisas desse mundo a felicidade, elas vão encontrar a felicidade. Mas elas não encontram, porque a felicidade e a alegria verdadeira só se encontram em Jesus. Não é em outra coisa, não é em outra pessoa. As pessoas colocam nos seus relacionamentos frustrados a felicidade que procuram, mas não é só em Jesus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês: a alegria vem da santidade. A alegria vem da santidade. E depois que eu mudei a minha vida e comecei a buscar a santidade, eu comecei a ser a pessoa mais feliz desse mundo. Gente, Deus quer felicidade para vocês. Não adianta, Facebook não dá felicidade, o WhatsApp não dá felicidade. As pessoas que você acha que te dão atenção, que te dão alegria, não são essas pessoas que vão te fazer feliz. Não são. Não é sua família, não é seus filhos, não é seus netos, não é ninguém. É só Jesus. Só Jesus pode nos dar felicidade verdadeira e plena. Porque nas coisas dessa terra a gente só encontra alegria passageira. Por isso que São João da Cruz diz que por prazeres terrenos sofrem-se tormentos eternos. As pessoas vivendo um prazer passageiro com o pecado,
esquecem a alegria, a felicidade eterna que vão ter no paraíso. A maior alegria que nós podemos ter é a alegria do céu. Só que nós não conhecemos isso, por quê? Porque nós não tivemos uma experiência com Jesus. Nós não tivemos uma experiência com Cristo. Quantas vezes, quando eu servia como coroinha, antes de ir para a missa, eu passava num bar, comprava alguma coisa para mim beber. Antes de servir, gente, a alegria estaria na Santa Missa, que é o banquete nupcial do Cordeiro, a maior festa da face da terra. E eu achava que ali, naquela bebida antes da missa, que era alegria, felicidade de ricos meus amigos. Não, estava em Deus. Só que eu não sabia por quê? Porque eu não tinha tido uma experiência com Jesus. Santo Agostinho diz uma coisa, olha só, não sei se você está aqui e você está triste, você não tem mais sentido na sua vida, você não está rezando mais, você peca e não sabe mais como largar esse pecado habitual seu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se a santidade é alegria, eu quero dizer como Santo Agostinho, se a felicidade, aliás, se o pecado tem sido motivo da sua tristeza, deixa a santidade ser motivo da sua alegria. Deixa a santidade ser motivo da sua alegria. Abandona esse pecado, esse namorado, esse jovem que está te cantando, porque não é ele que vai te dar alegria, não é ele, é Jesus. É esse que aqui se mostra na oração, é aquele que está no Santíssimo Sacramento, é aquele que nós encontramos na missa, que nós vamos celebrar amanhã no domingo. É só Jesus. Se o pecado tem sido motivo da sua tristeza, deixa a santidade ser motivo da sua alegria. Jovem, você está aqui, você não consegue largar o pecado da castidade, porque você procura uma alegria que é passageira. Burro, quantas vezes eu busquei, porque eu também sou burro. Eu também sou burro porque eu também peco. Eu acho que numa felicidade momentânea eu serei feliz. Não serei. Eu também, eu sou o primeiro burro, irmãos. A gente é burro, a gente é inclinado. Sabe o que a gente é burro? Expressão forte, né? Nossa, o cara tá xingando, pô. Vou explicar. Porque o burro só olha para frente, ele não olha para o lado. Olha para quem está do seu lado e fala: para de olhar para frente. Aprende a olhar para os lados. Fala para ele: olha para mim. Você está olhando para frente, você está enxergando o pecado. Talvez é uma pessoa, talvez é um celular. Joga essa porcaria fora. Se te leva a pecar, Jesus disse: aquilo que te leva a pecar, corta, arranca. É melhor entrar no céu sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que para o inferno com todos os membros. Jesus não está querendo que você arranque um olho fora, corte um braço, corte uma perna, apesar de que também valeria. Mas ele está dizendo: aquilo que nos leva a pecar, a gente tem que cortar. Se é uma amizade, irmã, abandona, porque uma hora ela vai dar na sua cara, porque uma hora essa amizade vai te decepcionar. Madre Teresa de Calcutá dizia: não ame por beleza. Olha só, escutem isso. Não ama por beleza, olhe para mim, presta atenção. Não ama por beleza, porque um dia a beleza acaba. As pessoas não envelhecem? Não acaba toda aquela beleza? Se você olha para a irmã aqui, eu esqueci o seu nome, a Maria Fernanda, fica de pé, vem cá passar vergonha na pregação. A Maria Fernanda é bonita assim ou não? Ela é linda, não é? Mas ela vai ficar velha, pode ser. Segunda coisa que Madre Teresa dizia: não ame por beleza, porque um dia ela... De novo, não ame por beleza, porque um dia ela... Beleza. Segunda coisa que ela dizia: não ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Quantos aqui não estão decepcionados com algumas pessoas de casa, os amigos? Eu também já me decepcionei muito. Um exemplo disso: não ame Jesus admirado comigo pregando, porque se eu cair, você vai se decepcionar com ele. Está entendendo? Não ame por beleza, porque um dia ela... Não ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Se eu cair, você vai abandonar Jesus por isso? Não, porque você ama ele, não a mim. E ela dizia: ame apenas por amar, porque um amor não tem explicação. O amor não tem explicação. E é com esse amor que nós vamos encontrar a alegria que vem de Deus. Olha como é que era a minha vida antes. Totalmente triste, irmãos. Mas agora eu sou feliz, porque eu coloquei a minha esperança em Deus. Fala para quem está do seu lado:
coloca sua esperança em Deus. Segunda coisa, a primeira é: a felicidade vem da santidade. A alegria vem da santidade. Amém? 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 Amém. Segunda coisa, a alegria de ser de Deus. Gente, é muito legal ser de Deus, sabe por quê? Porque Deus nunca é a mesma coisa. Nunca. Você pode vir aqui no grupo todo sábado, mas ele sempre vai ser diferente. Ele sempre vai te falar uma coisa nova. Você pode pegar a palavra de Deus, ler o mesmo versículo 35 bilhões de vezes, você sempre vai enxergar uma coisa nova. Esses dias eu estava em casa, o João mora comigo agora, eu não moro mais sozinho, levanta a mão, João. Vamos dizer: oi, João. Oi, João. Fala assim para ele: por que você chegou atrasado? Porque ele estava no Shalom, aleluia. Olha para mim. Engraçado, eu estava lendo um dia a passagem de Jeremias, capítulo 1, que diz que desde antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já nos havia consagrado profeta das nações. E o Senhor diz assim: não tenhas medo, porque irás procurar a quem eu te enviar. E eu nisso, eu achei muito interessante que a gente vai à procura daqueles que precisam de Deus. Então Deus, ele nunca é novo. Não, aliás, Deus nunca é a mesma coisa, ele é sempre novo. Ele é sempre legal, ele nunca muda. Por que as pessoas cansam de ir por alguns lugares, de fazer algumas coisas? Porque é a mesma coisa. Por que a gente cansa de ir para a escola? Porque é chato. É a mesma coisa, todo dia. Não é chato ir para a escola? Não é chato para a faculdade? Ninguém vê a hora de acabar, eu quero acabar logo, não aguento mais. Deus é sempre novo. Ele é sempre novo. Por isso que a alegria dele é sempre diferente e maior. Amém? Essa alegria que vem de Deus nos tem que fazer testemunhar. Você sabe o que faz cada dia mais uma pessoa diferente estar aqui? A sua alegria. Porque se você for chato, cara, eu não vou querer andar com você. Fala pra quem está do seu lado: para de ser chato, vai. Sabe por quê? Porque se você for chato, eu não vou querer andar com você. Não é difícil andar com uma pessoa chata? É difícil. A pessoa não muda. É a mesma coisa, mesmo lá daí de sempre, fala as mesmas coisas, vai nos mesmos lugares, é chato, isso não é legal. Por isso que todo mundo vai na mesma balada todo final de semana e chora toda vez que chega da balada. Por quê? Porque a balada é a mesma coisa, ela se frustra no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Por quê? Porque elas não entenderam que Deus quer sempre novo. Porque Apocalipse 21:5, o Senhor diz: eis que renovo todas as coisas. Ele é sempre novo. Fala para quem está do seu lado: Deus é sempre novo. Deus é sempre novo. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Amém? Eu queria falar de um homem para vocês, que essa semana eu estudava sobre a vida dele e eu fiquei maravilhado. São Domingos de Gusmão. Gente do céu, que homem maravilhoso. Ele entendeu que alegria é essa, Jéssica. Ele entendeu, cara. Ele entendeu verdadeiramente que alegria, que alegria. Fala para quem está do seu lado: que alegria. Eu estou encantado com esse homem, cara. Se eu pudesse, eu dava um abraço nele. São Domingos de Gusmão, ele é um santo da Espanha. E quando ele antes dele nascer, a mãe dele se chamava Dona Joana de Asla e o pai dele, Félix Gusmão. A mãe e o pai dele já tinham 2 filhos. Um já estava no seminário e o segundo já mostrava com alguns traços que também seguiria o mesmo caminho. Então a Dona Joana, mãe de São Domingos de Gusmão, preocupada com a descendência da família Gusmão, pensou assim: um filho já é padre, o outro vai ser padre. O fim da nossa família, no sentido de que não vai ter mais descendência a família Gusmão, vai acabar. Então o que ela e o senhor Félix pensaram? Vamos fazer um neném. Fala para quem está do seu lado: eles pensaram em fazer um neném. Esse neném era São Domingos de Gusmão. Que legal. Então eles foram, não tinha televisão naquela época. Aconteceu que veio a nascer São Domingos de Gusmão. Diga aleluia. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: não tinha televisão naquela época.
Então São Domingos de Gusmão estava no ventre de sua mãe, Joana, e ele estava sendo gerado ali dentro. E um dia, pela parte da manhã, Joana acordou desesperada. Olha, Fernanda, ela acordou, tem um sinal tocando, aleluia. Tá aí, aleluia. Vamos dizer para a irmã: desliga o celular. Fala para ela: desliga o celular. Fala mais forte: desliga o celular. E se liga em Deus. Aleluia. Tem que ser alegre, essa é a alegria que vem de Deus, amém? E ela estava grávida dele, um dia ela acordou desesperada. Olha para quem está do seu lado e fala: ela acordou desesperada. Eu já estou contente, né? Ela acordou muito desesperada porque ela havia tido um sonho. Ela sonhou que, em vez de nascer, preste atenção, ela sonhou que, ao invés de nascer São Domingos de Gusmão, nascia dela um cachorro preto e branco com uma tocha de fogo na mão. E ela acordou desesperada e falou assim com o Félix, esposo dela: nossa, eu tive um sonho assim, assim, assado. E eles tiveram uma ideia brilhante: vamos ao mosteiro beneditino e vamos contar para o padre de lá que sonho eu tive, para que ele possa nos dar a interpretação. E eles chegaram lá e eles foram pedir a interpretação daquele sonho. E a interpretação que o padre deu foi maravilhosa. O padre disse assim para a mãe de São Domingos de Gusmão, Dona Joana: não é preciso ter medo. O filho que trazes no ventre será um grande homem de Deus. Assim como o cão é fiel ao dono, ele será fiel ao Altíssimo e à sua igreja. Diz assim: ele será fiel a Deus. E o monge continuou dizendo para a mãe dele: com sua pregação, o santo, ele vai incendiar o mundo no amor e na verdade do Evangelho. Não será segundo a carne e não, olha só, preste atenção nisso. Não será segundo a carne a sua descendência da família Gusmão. Não, mas será no espírito, pois esse menino será fundador e pai de uma numerosíssima família religiosa. São Domingos de Gusmão fundou uma ordem chamada Ordem dos Pregadores. Por que o cachorro era preto e branco? Porque o hábito da Ordem de São Domingos de Gusmão era preto e branco. Por que o cachorro, no sonho que saía da barriga dela, tinha uma tocha de fogo na boca? Porque ele seria o maior pregador da Igreja Católica. Porque a ordem dele seria a ordem dos pregadores. E com o fogo do amor que ele tinha por Deus, essa alegria que desde o ventre já havia sido colocada, faria com que ele incendiaria o mundo. Fala para quem está do seu lado: hábito preto e branco. Fala para quem está do outro lado: hábito preto e branco. E fogo na boca. Entenda uma coisa: a cor preta na igreja, escuta isso, a cor preta na igreja significa, Jéssica, morte para o mundo. É quando nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. São Domingos de Gusmão, ele, com a alegria de ser de Deus, ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo Jesus. Ele não nasceu para essa terra. Por isso que São Paulo diz: se é só para essa vida que a gente tem colocado a nossa esperança, que recompensa teremos? Não, ele nasceu para louvar a Deus. O padre coloca, quando ele coloca aquela batina preta, significa que ele morreu para o mundo e morreu para Deus. Fala para quem está do seu lado: morre para o mundo e vive para Deus. A cor branca do cachorro, a cor branca na igreja significa a pureza. A pureza que nós precisamos ter de corpo e de alma. Então ele seria um homem puro, um homem casto, um homem obediente, que viveria a pureza em todas as ações dele. Ele, na conversa do WhatsApp dele, ele não falava pornografia, ele não falava palavrão, ele não mandava nudes no Snap, ele não postava foto de biquíni, ele não postava foto sem camisa, ele não fazia nada, ele não olhava para as mulheres, porque ele tinha pureza. Fala para quem está do seu lado: seja puro, irmão. Sabe por quê? Deus está de olho nas suas conversas do WhatsApp. Olha para mim. E no dia do juízo vai passar lá no telão do céu todas as suas conversas. Olha para mim, eu estou falando sério agora. Será que tudo que você conversa no WhatsApp vai poder ser passado no dia do juízo? Será que tudo é? Estou vendo gente abaixando os olhinhos. Olha para quem está do seu lado e fala: pureza. Amém? Sorria. Seja feliz. Deus tem um plano na sua vida. Qual é o seu nome? Gabriele. Deus tem muito para a sua vida, filha.
Desde que eu cheguei eu não consegui parar de rezar por você. A alegria que talvez você não está encontrando é só nele. É só nele. As pessoas vão te decepcionar mesmo. Jesus ama você muito, muito, como Ele amou seu amigo de Guzmão. Amém? Vamos aplaudir a Gabriela. Esse menino, gente, São Domingos era uma coisa incrível. Um dia, São Domingos de Guzmão, a mãe dele, ele era muito novo, ele tinha menos de 5 anos de idade. E a mãe dele à noite contou para ele como que foi o nascimento de Jesus. E acabou de contar a historinha. Olha a importância dos pais contarem para os filhos histórias santas da Bíblia. Meus pais nunca fizeram isso para mim, que triste. Talvez para você não, mas quando você tiver filhos você vai contar. Você vai contar, amém? Amém. Então é o seguinte, ela contou como que foi o nascimento de Jesus para ele. Eu percebi que tem algumas mães aqui, correto? Sim? Sim. Quem é mãe ainda dá tempo de contar. Ele pode ser velho, mas fale. Vale a pena, irmão. Então, conta-se que ela contou a historinha e eles foram dormir. Durante a noite, como toda mãe que ama o seu neném, foi ver como estava São Domingos de Guzmão. E para surpresa daquela mãe, quando ela chegou lá, ele viu São Domingos dormindo no chão, sendo que ele tinha um berço maravilhoso, um berço cheio de pompéres, tudo de mais belo que tinha, que a família podia dar, não sendo muito ricos eles, mas tudo de melhor. E ela chegou e falou: meu filho, por que você está dormindo no chão? Por que você fez isso? Ele olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, o menino Jesus, como a senhora me contou, sendo tão pobre, nascendo numa manjedoura de palha entre os animais, se ele foi desse jeito e não teve nem aonde nascer, eu não sou digno de dormir numa cama tão boa, tão macia. Estava dormindo no chão, por amor a Jesus. Agora eu pergunto para você, uma criança de menos de 5 anos de idade dormia no chão por amor a Jesus Cristo, e o que você tem feito para Deus? O que você tem renunciado na sua vida? Você não consegue ficar um dia sem mexer no seu celular. Eu estou batendo nessa tecla porque é isso que tem mais pegado no pé dos jovens hoje, amém? Amém? Amém. É o Facebook, é o Instagram. Eu não sei o que é que está pegando no pé da sua vida, mas será que você não consegue renunciar nada para Deus? Uma criança, olha que pequeno isso, renunciou ao seu berço para dormir no chão. E a mãe dele começou a chorar e não tinha o que falar para ele, porque de fato Jesus foi tão pobre. E com muita insistência ela pediu para que ele pudesse dormir no berço, e ela, com os olhos cheios de lágrimas, e com muita insistência, ele dormiu no berço. Olha como que era a vida desse homem. A alegria dele era tão grande de ser de Deus, mas tão grande, que São Domingos de Guzmão, ele andou a Europa inteira pregando o Evangelho. Fala assim: andou a Europa inteira, para quem está do seu lado. Agora fala assim para quem está do seu lado: você anda pelo menos evangelizando a sua rua? Pergunta para ele. Escute a resposta. Pergunta, escute a resposta. O que ele te respondeu? Sim ou não? O que ele te respondeu? Sim ou não? Que vergonha, viu? Que vergonha. São Francisco Xavier, ele tinha uma alegria tão profunda de anunciar o Evangelho, que o tanto que ele andou fazendo missão, dariam para dar 3 voltas ao mundo. Fala para quem está do seu lado: a gente não faz nada para Deus. A gente dificilmente vai para a missa se não tiver alguém que nos leve de carro. Calma, preste atenção. Toda regra tem uma exceção. Amém? Mas o que você precisa? Você que também vai a pé à missa, não tem problema. O que você tem? O que você precisa renunciar? Para Deus. A alegria de São Domingos de Guzmão era tão grande que conta-se nos escritos dele que ele, quando estava na faculdade estudando com seus amigos, vira e mexe, encontravam domingos ao som dos instrumentos dos seus amigos nas escadas dos monumentos da cidade da Espanha,
cantarolando, sorrindo. Eu fico imaginando ele cantando o colo de Deus. Foi a tua presença. Dá um sorriso aí, né? É pra você rir agora. Eu fico imaginando a alegria desse homem. Tinha um irmão na ordem de São Francisco de Assis chamado Frei Junípero. A alegria é tão importante, mas tão importante, que um dia o diabo ele apareceu no corpo de uma pessoa na época de São Francisco. E São Francisco rezou, rezou e nada do diabo saiu. Aí o diabo falou assim, São Francisco falou assim: se você não sair desse corpo agora, eu vou chamar o Junípero. E o diabo falou assim: não, pelo amor de Deus, eu estou saindo agora porque a alegria dele não dá para mim. Alegria expulsa o capeta. Fala para quem está do seu lado: alegria expulsa o diabo. A alegria de ser de Deus. Alegria, gente, nós precisamos ser alegres, senão a gente não vai atrair ninguém. Ninguém. Talvez esse lugar aqui não está lotado de gente. Talvez a gente até hoje está fazendo grupo aqui em cima e não na igreja, porque a gente não é feliz, porque a gente está achando ainda que a gente vai encontrar alegria lá fora, e não é aqui dentro. É em Deus, é em Deus. São Domingos entendeu que a alegria dele estava no Senhor. Seja feliz, querido. Seja feliz, querido. Para de ficar choramingando pelos cantos. Fala para quem está do seu lado: você só sabe reclamar. Fala. Fala do outro lado também. Vai, você só sabe reclamar. Eu lembrei agora do povo de Israel. O povo de Israel, Jéssica, eles caminharam 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Deus prometeu: vocês vão chegar à terra prometida. Mas 40 anos eles só reclamaram: Senhor, a gente está com fome. Deus, vamos mandar maná do céu. Começou a cair pão do céu. Aí o povo caminhou mais um pouco: ó, não está dando para comer. Falou para Moisés: ó, não está dando para comer só de manhã não. Só reclamando. Aí Moisés: Senhor, o povo está reclamando aqui. Aí Deus: vou mandar pão 2 vezes. Pão de manhã e à tarde. Começou a cair pão 2 vezes, de manhã e à tarde. Caminharam mais um pouco no deserto. Pessoal, então, não está ficando para comer esse pão todo dia não. A gente está querendo comer carne. E dá vontade de olhar para eles e falar: você estava comendo cebola no Egito, cara. Você quer comer carne agora? Você está reclamando do pão que Deus está te dando? E Moisés: tudo bem, foi rezar a Deus. O povo está querendo carne. Só reclamando. Fala para quem está falando: você só sabe reclamar. Está parecendo o povo da Dom Bosco. Fala: você só sabe reclamar, vai. E ele foi, rezou, e Deus falou: tudo bem, eu vou mandar 3 vezes na semana cair codornizes do céu. Começou a cair as galinhas do céu. É verdade. Diz isso na palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado: começou a cair galinha do céu. Confira no livro de Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Pentateuco. Leia a Bíblia, amém? Amém? E o povo caminhou mais um pouco reclamando: ó, Senhor, tá calor todo dia. Aí o Senhor: tudo bem, bando de miserável, vamos começar então a mandar uma coluna de nuvem todo dia para cobrir o sol, de 9 da manhã às 5 da tarde. Caminharam mais um pouco, começaram a reclamar: então, a gente está com frio. Nossa, mano, fala para quem está do seu lado: você só sabe reclamar. Aí Deus começou a mandar toda noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Olha como que Deus é bom. Deus é sempre novo. Tá vendo? Fala para quem está do seu lado: seja alegre. Não, agora olha para mim, olha para mim. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim: toma vergonha na sua cara. E para de reclamar. Esquece o povo de Israel. Amém? Amém? Para terminar, ainda tem mais, acho que uns 10 minutos. É 40, né, Jéssica? Encerrou já mesmo? Ah, meu Deus. Acho que eu vou fechar. Eu vou fechar a pregação falando de as histórias de Nossa Senhora. Não tem como falar de São Domingos de Gusmão sem falar de Nossa Senhora. A alegria de São Domingos era tão grande, antes de falar dela, que um dia um frei chamado Frei Bertrano falou para ele assim: vamos fazer missão em Paris. Nossa, em Paris. E eles foram para Paris caminhando, eram 7 dias de viagem a pé da Espanha.
E eles foram caminhando, até que no meio do caminho um grupo de peregrinos alemães se juntaram a eles. Porque no meio do caminho, eles, imagina, 2 frades com hábito preto e branco, descalços, sem levar pão, sem levar comida, nada, cantarolando, feliz no caminho, alegre. E o povo espanhol, mesmo alemão, mesmo sem entender nada, ficou perto deles e se uniu a eles na viagem. No meio da viagem, os frades que iam na providência de Deus, sem nenhuma comida levar, comerão a comida dos peregrinos, mesmo sem trocarem muitas conversas. Porque eles não entendiam a língua deles. E eles caminharam por 3 dias juntos, até que eles tiveram que se despedir, porque o povo alemão estava indo para uma catedral. E o Frei Bertrano chegou para Domingos e disse assim: cara, não é justo, a gente caminhou 3 dias com eles, 3 dias comendo da comida deles, partilhando com eles, eles escutando as nossas músicas, nossas canções, vendo a nossa alegria de ser de Deus, e a gente nem consiga pregar a palavra de Deus para eles. Tive uma ideia: vamos rezar a Deus e pedir que o Senhor nos dê o dom das línguas para falar alemão e pregar para eles. Eles se ajoelharam, começaram a rezar, e Deus deu a graça deles falarem alemão e pregar a palavra de Deus para aquele povo. Eles falaram alemão, pregaram para eles, eles foram embora, aceitaram a Cristo Jesus e tiveram uma vida deles. Agora eu te pergunto, por que eles quiseram andar com o Domingos de Gusmão e o Frei Bertrano? Por quê? Porque a alegria que eles andavam no caminho, cantando e sorrindo, falando de Deus, chamou a atenção deles. A sua alegria vai chamar a atenção de outras pessoas. Agora de Nossa Senhora, para terminar, nós estamos no ano mariano, sim ou não? Sim. E São Domingos, ele tinha uma devoção especialíssima para Nossa Senhora. E um dia ele estava orando em Deus, e ele entrou em êxtase, caiu no chão. E ele começou a ter uma visão do paraíso, e viu Jesus e Maria e muitos frades no céu. Só que ele não viu nenhum frade da ordem que ele tinha fundado. E ele começou a chorar: Senhor, e os meus filhos? Eu fico imaginando o Tiago, Jéssica, chegar no céu: e os meus filhos? Cadê os meus filhos, Senhor? Tantos morreram antes de mim, cadê eles? E Jesus olhou para Nossa Senhora e olhou para Domingos e disse: fica calmo, meu filho, os seus filhos eu confiei a minha mãe. Quando ele olhou para Nossa Senhora no paraíso, Nossa Senhora abriu um sorriso, abriu os braços com o manto e viu todos os frades debaixo do corpo dela. Aleluia. Aplauda Nossa Senhora. Aplauda. Eu queria que o Tiago estivesse aqui para ouvir isso, porque eu sei que ele consagra vocês a Nossa Senhora todos os dias. Foi Nossa Senhora que levantou São Domingos. Nesse ano mariano, a alegria que nós precisamos ter foi gerada no ventre de Maria, no ventre dela. Então se apegue esse ano a Nossa Senhora, irmão. Reze o texto todo dia, alegre o coração de Jesus. São Domingos era tão devoto de Maria que Nossa Senhora apareceu para ele e deu o rosário. O texto foi dado a São Domingos de Gusmão. A São Domingos de Gusmão. O rosário foi dado a ele. Nossa Senhora que levantou São Domingos. Eu ia contar uma história, mas é longa. Mas entenda, Nossa Senhora que levantou São Domingos de Gusmão. São Padre Pio amava tanto a Nossa Senhora, mas tanto, irmãos, tanto que ele dizia: eu queria gritar ao mundo todo e dizer para que amasse a nossa mãezinha, mas como eu não posso, eu vou pedir ao meu anjo da guarda que faça isso por mim. Ele amava tanto a Virgem Maria, São Padre Pio, mas tanto, que um dia, antecedendo a festa da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, os irmãos foram falar: Padre, vamos lá falar com o Padre Pio, para ele nos falar alguma coisa sobre Nossa Senhora, porque ele é muito devoto dela, ele vai nos dar uma palavra muito bela sobre a Virgem Maria. E chegando lá, preste atenção nisso, gente. Chegando lá, os irmãos se ajoelharam. Um deles era o frade responsável do mosteiro. Se ajoelhou diante de Padre Pio, ele mais um frade, e disseram: Padre, nos fale alguma coisa sobre Nossa Senhora. São Padre Pio, italiano, começou a dizer, começou a chorar, começou a soluçar, e o choro começou a produzir um soluço. E ele começou a chorar muito, e ele só conseguia dizer: La Madonna,
Lamadona. E os irmãos, sem entender, olhavam para o Padre Pio, Padre, mas nos fale alguma coisa. E ele, Lamadona, Lamadona, Lamadona. E o amor dele por Nossa Senhora começou a mostrar-se com as lágrimas, com um soluço. E ele, Lamadona, Nostra Mama, Lamadona, Nossa Senhora, Lamadona é nossa rainha. E os irmãos, vendo aquilo, começaram a chorar e começaram a também repetir Lamadona, Lamadona, Lamadona. E eles ficaram tão amantes de Nossa Senhora naquele momento, Jéssica, que eles começaram a pedir: Senhor, nos mate agora, nós queremos ver Nossa Senhora no céu, nós queremos ver essa mulher no paraíso. Olha como que esses homens amaram Lamadona. E eles chorando, chorando. E quando acabou aquele momento, os irmãos foram para fora e conversaram entre si: nós vamos falar para Padre Pio nos dar alguma mensagem sobre Nossa Senhora. E ele nos fez amar essa mulher tão profundamente que ele quase nos matou para vê-la pessoalmente. Olha isso. Amemos a Nossa Senhora. O ano mariano está aí. Quem gosta de Nossa Senhora de Fátima aqui? Oh, aleluia. Agora eu pergunto para você: você já leu os segredos dela? Não responde, pode passar vergonha. Você já leu as mensagens dela? Você sabia que antes de Nossa Senhora apareceu um anjo em Portugal? Você sabia que aquela oração foi ensinada pelo anjo de Portugal às 3 crianças? Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero, eu amo, vos peço, vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Foi ensinada pelo anjo de Portugal, que antecedeu a aparição de Nossa Senhora. Uma das mensagens de Nossa Senhora é: não ofenda mais a Nosso Senhor. Uma das mensagens de Nossa Senhora é que aconteceria um castigo na humanidade, que dizimaria 1/3 da população. Dizimar é ser reduzido a nada. Gente, tomem cuidado nesse ano de Fátima. Esse castigo já aconteceu? Não. Você já viu 1/3 da humanidade sendo dizimada? Não. Isso ainda vai acontecer, gente. Leia os segredos de Fátima, são seríssimos. Procura no site dos Arautos. Por quê? Porque é site confiável. Leia as mensagens de Nossa Senhora. É o ano dela, o ano mariano, consagrado. 300 anos de Aparecida. Até hoje você não sabe como é que é a história de Nossa Senhora Aparecida. Você não sabe que ela foi encontrada em 2 partes: primeiro a cabeça e depois o corpo. Está vendo? Amem a Nossa Senhora. Procurem sobre ela. E para terminar, já terminei. Ana Mariana, amem a Nossa Senhora, porque ela vai dar a vocês a alegria do vinho novo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus. Aplaude o Senhor.